Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como preencher o formulário DS-160 gravando a tela. Então o primeiro passo que vocês vão fazer é acessar essa página, que é o cac.state.gov, e eu vou deixar para vocês o link completo aqui na descrição do vídeo. Então, pessoal, o primeiro passo para vocês iniciarem o processo de visto de vocês é vocês definirem aonde você vai fazer a sua entrevista consular. Aqui no Brasil a gente tem Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, dependendo da sua localização, você escolhe qual que é mais perto para você. Eu já tenho um familiar que fez em Porto Alegre, já tenho um familiar que fez em São Paulo e eu fiz em São Paulo. Então, nesse caso, eu vou fazer em São Paulo, que acaba sendo mais perto aqui de Curitiba. Apesar de ser 2 dias, eu prefiro fazer em São Paulo. Aí você vai inserir o código de validação aqui e vai clicar em Start an Application. Tem um disclaimer aqui de antifraude, então você deve salvar esse seu Application ID. Você salva ele no bloco de notas aí no seu computador ou dá um Print Application ID e aí você vai salvar ele. Por que, gente, que é importante você salvar esse número? Porque vez ou outra essa página, quando você está preenchendo, ela expira. Então é importante você salvar esse Application ID, de preferência dar um print nele, salva ele como PDF em qualquer lugar do seu computador. Primeira pergunta que você tem que responder é a sua pergunta de segurança. Você vai escolher uma delas, o primeiro nome de sua mãe, o primeiro nome do seu pai, tem várias opções aqui. Eu vou escolher o primeiro nome da mãe e vou dar um Continue. Então aqui você iniciou o seu preenchimento do DS-160. Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta que tem aqui é sobrenome. Essa pergunta você deve responder exatamente como está o mesmo campo de surname ou de sobrenome no seu passaporte. Por quê, gente? Porque se você preencher isso aqui diferente do que está o seu passaporte, você vai ter que ir para uma outra fila quando você chegar no consulado para eles corrigirem esse erro, e aí você perde mais tempo, porque daí você tem que ir numa fila para depois ir na outra. Então é bem importante você prestar bastante atenção em todas as informações que ele pede estarem exatamente como está no seu passaporte. Então aqui eu preenchi sobrenome, o nome e o nome completo. Aí a pergunta aqui se você já teve outro nome. Então no caso eu acho que de pessoas que já foram casadas ou pessoas que têm nome de solteiro. Nesse caso não. Se você tem o telecode que representa seu nome. Qual o seu sexo? Exatamente como está no seu passaporte. Qual que é o estado civil? Então aqui tem casado. Essa aqui é a união estável daquela de cartório. Aqui é a união doméstica, que você não tem ela formalizada no cartório, ou seja, namorado, alguma coisa assim. Se você tem uma união estável formalizada no cartório, você preenche esse common law, e se você é casado, obviamente você preenche o married. Se você é solteiro, se você é viúvo ou viúva, divorciado, legalmente separado ou outro. A data de nascimento, então aqui está no formato dia, mês e ano, então eu vou preencher aqui conforme está no passaporte. A cidade de nascimento, o estado, o país que você nasceu, como está no seu passaporte, exatamente como está no seu passaporte. E aí você vai para a segunda página. Seguem as sequências de perguntas sobre você. Então aqui é a tua nacionalidade. Se você tem ou já teve outra nacionalidade além dessa indicada em cima, nesse caso aqui não. Se você teve, você deve preencher que sim. Lembre-se, pessoal, nunca minta ou omita qualquer informação. Se você é residente permanente em outro país além do indicado acima, nesse caso aqui não. E aí, pessoal, aqui é o National Identification Number. Aqui gera muita dúvida no pessoal do que preencher, se é CPF ou RG. No caso, é o CPF, tá, gente? E aqui tem outros 2 documentos que ele pergunta que você vai marcar que não se aplica, porque são documentos de quem tem o Social Security Number americano ou tem o Tax Paper ID Number americano. Então, se você é brasileiro, você não vai ter. E aqui começam perguntas acerca da sua viagem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é preencher qual que é o propósito da sua viagem. Então a sua viagem, como você está indo a turismo, ela é Temporary Business Pleasure Visitor, e ele vai pedir para você especificar se você é negócios e turismo, se é só negócios ou uma conferência de negócios, ou se você está indo a turismo ou um tratamento médico. Se vocês verem, pessoal, o primeiro aqui, que é o B1, B2, que é Business e Turismo, ele abrange os outros 2 de baixo. Então eu aconselho você a preencher esse de cima, porque
se você está indo para uma conferência de negócios, você já vai ter o visto de turista no futuro. Lembra que esse visto tem validade de 10 anos. Então, se você coloca só que você está indo a negócio, depois quando você tiver que ir a turismo, na teoria você tem que preencher outro visto, senão você pode ser barrado, qualquer coisa assim. E se você está indo a turismo, é legal você também colocar o B1, B2, porque se algum dia você precisar ir para uma feira de negócios ou qualquer coisa do tipo, o seu visto está contemplado, entendeu? Então, sempre preencha aqui business e turismo, tá? Se você tem planos específicos de viagem, então aqui é legal você demonstrar planos específicos de viagem. Então, quando que você planeja chegar nos Estados Unidos? Ah, planejo chegar lá dia 9 de janeiro de 2022. Não sei o voo, porque não é aconselhável você comprar a passagem antes de ter o visto, tá? A cidade que você planeja visitar e a data, principal data da sua saída dos Estados Unidos. Então, eu vou colocar aqui 15 dias. Então, eu planejo passar 15 dias nos Estados Unidos. O voo de partida não é aconselhável você ter e a cidade de partida. Então, aqui você deve mais ou menos demonstrar quanto tempo e qual a cidade que você vai visitar nos Estados Unidos. E aqui você tem que colocar as cidades que você quer visitar. Eu quero visitar Los Angeles, quero visitar São Francisco, quero visitar Las Vegas na mesma viagem, que é uma viagemzinha até legal, eu indico para vocês. Então assim, eu vou para Los Angeles, daí vou visitar Los Angeles, São Francisco e Las Vegas. Aqui, pessoal, você deve preencher aonde que você planeja ficar nos Estados Unidos. Então, pega uma daquelas reservas que é cancelamento grátis, que você paga só no hotel e depois você cancela, só para você ter os dados do hotel. Então aqui eu peguei um Hilton aqui em Los Angeles Airport e vou preencher aqui. Então, address line 1 é sempre o endereço. Se tivesse algum complemento, você vai colocar aqui, é opcional. A cidade, o estado e o zip code. E aqui, pessoal, é mais um ponto muito importante. Porque eu já tive um conhecido que teve o visto negado por preencher errado esse campo. Então, ela, na verdade, não tinha um trabalho que tinha renda suficiente para pagar a viagem dela nos Estados Unidos. Ganhava ali em torno de R$2.000 por mês. Ela preencheu que ela mesma ia pagar a passagem dela, quando na verdade era o marido, né, dela que estava pagando a viagem dela. E aí ela teve o visto negado, porque R$2.000 por mês, você vai passar 15 dias em São Francisco, em Orlando, não fecha a conta, né? Então aqui, pessoal, é bem importante vocês preencherem com a verdade. Se é vocês realmente que estão pagando a viagem de vocês, coloquem que é vocês que estão pagando a viagem de vocês. Se é outra pessoa, um parente, o teu empregador, qualquer outra coisa que está pagando a viagem de vocês, coloquem aqui, coloquem todos os dados que eles vão pedir. Um ponto bem importante, pessoal, eu esqueci de falar até agora, deem save. Então sempre que vocês terminarem uma página, deem save, porque ela expira. Chega uma hora que essa página expira. E aí quando vocês dão save, com aquele application ID, vocês conseguem recuperar da onde pararam. Então aqui eu vou dar save, ele vai salvar os dados. Como vocês viram, a hora que eu dei save ele expirou. Então eu preenchi aqui o código de application ID que eu tinha e ele está pedindo aqui a pergunta de segurança que eu tinha feito, que é as primeiras 5 letras do sobrenome, a data de nascimento, o ano de nascimento e a pergunta de segurança que eu tinha feito. E eu vou dar recuperar a minha aplicação. Então, como vocês podem ver, como eu dei save, ele já buscou todas as informações que eu tinha preenchido até o momento. Então eu vou dar um próximo, que ele vai me perguntar com quem que eu estou viajando. Então aqui, pessoal, vocês vão preencher se vocês estão viajando sozinho ou com outras pessoas, tá? Então, se você preencher aqui sim, ele vai perguntar se você está viajando com um grupo ou uma organização. Aí ele vai pedir o número do grupo. Se você preenche que não,
ele pede o nome das pessoas que estão viajando com você e você pode adicionar quantas forem, tá? É importante, gente, vocês serem muito transparentes no processo e realmente informarem se vocês vão viajar com outras pessoas ou não, seja familiar, seja amigo, seja quem for, tá? Então é bem importante vocês inserirem as informações mais verídicas possíveis. Nesse caso eu vou colocar não. E aí ele vai perguntar aqui no próximo se eu já estive nos Estados Unidos, se essa pessoa já esteve. Não. Se ela já teve um visto emitido pelos Estados Unidos, nesse caso não. Se ela já foi recusada por um visto americano ou se foi recusada de entrar nos Estados Unidos. Se alguém preencheu para você uma petição de imigração para o Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Não. E aí aqui ele vai pedir os seus dados de endereço. Então aqui na primeira linha você preenche o nome da rua. Na segunda linha, você vai preencher o complemento do seu endereço, a cidade, o estado, o seu CEP, o país onde você mora, obviamente. Se o seu endereço de correspondência é o mesmo do seu endereço de casa, você preenche sim. Se não, você depois ele vai pedir para você fornecer o teu endereço de correspondência. Vai pedir aqui o seu telefone. Se você não tem outros telefones secundários, é só clicar aqui. Aqui. Quando você preencher teu telefone, não esquece de colocar o 55 na frente e o teu código de área. Se você teve outros telefones nos últimos 5 anos, qual que é seu endereço de e-mail? Se você já teve outro endereço de e-mail nos últimos 5 anos, e aí ele vai pedir aqui o seu social media. Se você está presente nas suas mídias sociais, você deve fornecer aqui o seu social media, tá? E aí quantos forem. Eu não vou colocar aqui porque senão vai demorar muito, então, mas não se esqueçam, deve preencher e aí coloca aqui o seu arroba, o seu nome, o seu Facebook, Instagram, LinkedIn. Lembra, gente, quanto mais transparente vocês forem, melhor é para o seu processo. Acredito eu que não precisa preencher todas as mídias sociais que vocês têm, mas com certeza vocês têm, então pelo menos o Instagram e Facebook aí vocês devem preencher, tá bom? E a última pergunta aqui dessa página é se você quer fornecer outros informações das suas mídias sociais. Então, YouTube, vlog, qualquer outra coisa que vocês tenham, tá? Vou dar um next. E aí ele vai pedir as informações de passaporte. E aqui, pessoal, eu não vou preencher com vocês porque são informações de passaporte. Então eu vou só explicar o que é cada coisa, tá? Então aqui ele vai perguntar qual que é o seu tipo de passaporte. Então, a não ser que você seja um oficial, um diplomata, não faço ideia do que é isso daqui. O seu passaporte é um passaporte regular. Aí você vai preencher o teu número de passaporte. Então, lembrando que o número de passaporte é aquele que fica em cima do lado direito. Ele começa geralmente com 2 letras, tá? Então, pessoal, tem essa pergunta aqui de passaporte book number. O passaporte brasileiro não tem um book number, tá? Então é só colocar aqui que não se aplica. Quem emitiu seu passaporte? Bom, pessoal, aqui você deve preencher aonde seu passaporte foi emitido, tá? É obrigatório. Então, se você emitiu ele em Curitiba, São Paulo, enfim, preenche a cidade onde ele foi emitido, o estado onde ele foi emitido e o país, obviamente. Aqui você deve preencher qual que é a sua data de emissão do passaporte. Então, essa informação está bem clara lá. Então, você vai preencher aqui a data de emissão do passaporte. E por último, a data de expiração do passaporte. E a última pergunta aqui é se você já teve um passaporte perdido ou roubado. Aí você deve preencher sim ou não, dependendo do seu caso. Próxima página, pessoal, é o seu ponto de contato nos Estados Unidos. Então aqui você coloca I don't know. Então se você vai ficar num hotel, é bom você colocar aqui Hotel Hilton LX. Aí vai colocar aqui as informações do hotel, o número de telefone do hotel, só deixar números, o e-mail que você coloque não se aplica. Aí vamos para a próxima página, que ele faz perguntas sobre a família. Então aqui ele vai perguntar o nome do seu pai e a data de nascimento.
Então você deve colocar exatamente como está no seu passaporte. Se você não sabe a data de nascimento dele, coloque que você não sabe. Seu pai está nos Estados Unidos, sim ou não. Nesse caso aqui é não. O nome completo da sua mãe e a data de nascimento dela. De novo, conforme está no seu passaporte. E se você não sabe a data de nascimento, coloca que você não sabe. Sua mãe está nos Estados Unidos, sim ou não? Essa última pergunta é se você tem outras relações nos Estados Unidos que não são seus pais, tá? Na verdade ele fala aqui, ó, marido, esposa, noivo, noiva, filho, filha, irmão. Então aqui você deve colocar se você tem alguma dessas opções que estão nos Estados Unidos. Você tem outros parentes nos Estados Unidos, sim ou não? E aí você vai para o próximo. Como nesse caso é divorciado, ele pede aqui o número de esposo que teve. Vou colocar 1. Se você preencheu lá que você tem união estável ou qualquer coisa, ou se você é casado, ele vai também pedir essas informações aqui da pessoa, então você deve inserir esses dados da pessoa. Data de nascimento da pessoa é obrigatório, né? Aí você vai colocar aqui a nacionalidade dessa pessoa, aonde que ela nasceu, e aí a data do casamento e do divórcio. E ele pede uma explicaçãozinha aqui de como o casamento terminou. Aí vocês colocam qualquer coisa aqui. Na verdade tem que preencher isso aqui em inglês, tá? Então, e aqui é onde terminou o casamento. Próxima página ele vai perguntar sobre o seu trabalho, educação e treinamento. Então a tua ocupação primária, o que é? Aí você vai colocar aqui o que você faz da sua vida. Se você é estudante, se você é aposentado, tua área, se está em alguma dessas aqui, você deve colocar. E aí ele vai para essa página que ele pergunta: você estava empregado? Você já foi empregado? Sim. Ele vai pedir aqui os dados do empregador. Você deve preencher todos os dados aqui. Todos. Quanto mais informação vocês colocarem aqui é importante, tá? Então quando você clica lá atrás também que você está empregado, ele vai pedir todos os dados. Então pessoal, preencham todos os dados que vocês têm do empregador de vocês, ou da faculdade, ou de qualquer coisa do gênero. Então preencham, gente. Então nesse caso eu vou colocar não, só para não ter que preencher isso tudo. As suas informações escolares, de quando a quando você estudou, o curso, o nome do curso deve ser preenchido em inglês, o nome da instituição. Então preencha aqui todos os dados de educação de vocês. Eu vou preencher não, para não ter que preencher tudo isso. E aí ele começa com algumas perguntas adicionais. Você pertence a um clã ou uma tribo? E aqui ele pede para você dizer as línguas que você fala. Você já viajou para outros países nos últimos 5 anos? Se você colocar sim, ele vai pedir os países que você viajou. Nesse caso eu vou colocar não, que ela não viajou. E aí pessoal, de novo, preencham se vocês viajaram para outros países. É muito importante vocês serem transparentes no processo. Se você pertence ou trabalha para uma organização de caridade, se você tem algum treinamento em armas explosivas, nuclear, biológica ou química, se você já serviu no exército. Então aqui no Brasil, como a gente tem o serviço obrigatório, se você serviu no exército, você deve preencher que sim, se não, preenche que não. Se você faz parte de um grupo paramilitar ou de vigilância, ou rebelde, guerrilha ou qualquer coisa assim. E aí a gente começa para as perguntas de security background. Então pessoal, se você tem alguma doença infecciosa, você vai preencher aqui sim ou não. Se você tem problema mental ou físico que seja uma ameaça para você ou para outras pessoas, sim ou não. Aqui é se você é ou já foi viciado em drogas. Aí vai para parte 2. Aqui se você já foi condenado por algum crime, ou seja, você já foi preso. Aqui é se você já participou de alguma violação de lei de entorpecente. Essa pergunta é se você já teve algum... Essa pergunta é se você já foi envolvido em prostituição nos últimos 10 anos, se você já foi envolvido em lavagem de dinheiro, se você já participou de algum tipo de tráfico humano, se você já ajudou alguém conscientemente a praticar o tráfico humano, se algum parente seu já participou da mesma coisa de tráfico humano. A parte 3 do background são mais 2. Se você já participou de espionagem, sabotagem, qualquer coisa relacionada a isso, se você já foi envolvido em atos terroristas, se você suporta terroristas financeiramente, se você é membro ou representante de uma organização terrorista, se você ou sua esposa são representantes de uma organização terrorista nos últimos 5 anos, se você ordenou, incitou ou participou de genocídio
de genocídio, acredito, se quiser, eles perguntam isso. Se você já participou ou incitou tortura, se você participou ou incitou algum tipo de morte extrajudicial, assassinato extrajudicial, ou de político, ou de qualquer coisa assim. Acredito, se quiser, eles perguntam isso. Se você já participou do recrutamento de criança como soldado, se você servindo como um oficial do governo atentou contra a liberdade religiosa, se você alguma vez participou do controle populacional forçando mulheres a abortar, e se você está diretamente envolvido à forma coercitiva de transplante de órgãos, parte 4. Na página 4, pessoal, continuando as perguntas de segurança, a primeira aqui é se você tentou ou ajudou alguém a conseguir um visto de forma ilegal por fraude e casamento, enfim, ou quer dizer, ou outro meio não legal, né? Se você já foi removido ou deportado de algum país. E a página 5, a última página, graças a Deus. A primeira pergunta é se você já teve uma criança sob custódia fora dos Estados Unidos, sendo que a custódia a pessoa que está nos Unidos tem a custódia pela corte americana. Se você já votou nos Estados Unidos em violação a qualquer lei ou regulação. E a última é se você renunciou à sua cidadania americana por propósitos de evitar impostos. E aí você termina a sua aplicação. Aí você vai para revisão. Aí você vai revisar todos os seus dados. Se tiver alguma coisa diferente, você pode alterar. Ainda é tempo de alterar. E por último, você vai dar sign in e confirmation. Então, aí você vai colocar aqui, ó, se alguém ajudou você a preencher essa aplicação. Então você vai colocar o nome e sobrenome, o endereço dessa pessoa e qual que é a relação dessa pessoa com você. Então, pessoal, de novo, sejam honestos. Se é o seu marido, se é o seu irmão, se é o seu sobrinho, qualquer um que está preenchendo essa aplicação para você, preenche isso daqui certinho e coloca aqui qual que é a relação dessa pessoa com você. Agora, se for você mesmo que está preenchendo, coloca aqui que não. Coloca o seu passaporte, entre o código. Daí você vai dar um submit e ele vai imprimir para você uma página parecida com essa daqui, que é o seu Application ID. Então, com esse Application ID, uma vez que você deu o submit ali, você vai entrar lá no site do agendamento do visto, que é esse site aqui. E você vai iniciar a sua solicitação. Então, aqui você vai selecionar completei o formulário de solicitação para visto de não imigrante DS-160 e preciso solicitar o visto. Vai dar um continuar. Aí ele vai pedir os seus dados aqui, tudo mais. E aqui é muito mais tranquilo, aqui é bem intuitivo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, depois eu faço outro vídeo mostrando esse processo de agendamento. Então, pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais.